Davi era verdadeiramente um homem pequeno? Era uma criança? Como nós vimos muitas vezes, tanto em filme como até em músicas evangélicas. Pequeno homem chamado Davi. Disposto a lutar! Tem vindo alguém? Você é só um menino? Querem nos provocar, só pode. Mandar o menino desafiar Golias. Golias! Vitória do Senhor! Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ler alguns textos da Bíblia? Junto comigo, vamos conferir? 1 Samuel, capítulo número 16, do versículo 11 ao 13. E também o capítulo de número 16, versículo 18. O capítulo de número 17, verso 1. E o capítulo 9 e o verso 9 de 1 Samuel. 1 Samuel 16 e 18. Então, respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. 1 Samuel 17. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, rapazinho, nova tradução na linguagem de hoje, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. V34 Então, disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. V35 Eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. V39 E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então, disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. V51 Pelo que correu Davi, e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. 1 Samuel 9, 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Vamos agora analisar os textos. Primeiro nós vamos ver que Davi, no texto diz que ele era um homem valente. Matou um urso e um leão com as suas próprias mãos. Verso 34. Davi também era um homem de guerra. Foi testemunhado que ele era um homem de guerra. Alguém tinha visto ele lutando. Terceiro, Davi nunca tinha vestido roupas de guerra. Observe que elas, não é porque elas não descem nele, mas é porque ele não era acostumado a usar. Veja o texto na Bíblia Linguagem de hoje, que diz assim: mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. E na Bíblia Linguagem Almeida Revista Fiel, pois nunca o experimentei. Observe que as roupas não é porque estava grande demais nele, é porque não era acostumado a usar aqueles tipos de roupas de guerra. Então Davi, se nós vamos observar também, que Davi pega a espada do gigante. Então a espada daquele gigante não era tão maneira não, mas não era mesmo. Se a ponta da lança era mais ou menos 7 quilos,
como diz o texto em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17, só a ponta da lança. Imagina a espada daquele homem. Uma criança poderia levantar essa espada? Outro ponto a se observar: Saul não era um homem pequeno. Saul, diz o texto, que ele era um homem grande, alto, e era até mais alto do que os demais que ali estavam. Então, se era a maioria das pessoas 1,70 m, Saul não tinha menos do que 2 metros de altura. E a roupa que Davi foi usar foi exatamente a roupa do Saul, não foi nem dos seus irmãos, foi a de Saul. Porque os seus irmãos não tinham roupa de guerra também? Tinha. E estava lá? Estava. Os guerreiros não estavam lá também com roupa de guerra? Estava. Porque era a roupa de Saul. Saul era o homem, segundo a Bíblia, mais alto, mais destacado. Então, por aí, você já vai ter uma ideia se verdadeiramente Davi era grande ou era pequenininho, como se dizem. Fica para a sua meditação. Acabamos de apresentar o que dizem que a Bíblia não diz. Jarbas Epifânio.